Na festa da minha filha. Ele chegou com outra. Eu mostrei quem realmente perdeu. O cheiro de bolo de chocolate ainda estava no ar, quando ouvi a campainha tocar pela 10ª vez naquela tarde. O salão de festas do nosso prédio em Belo Horizonte fervilhava de crianças correndo entre os balões rosa e dourado que eu havia passado a manhã inteira inflando. Meus dedos ainda doíam, mas ver o sorriso da Clarinha fazia cada bolha valer a pena. Mãe, olha como ficou lindo! Ela girou no vestidinho novo, os cachos castanhos dançando no ar. 7 anos. Minha pequena estava fazendo 7 anos. E eu tinha conseguido realizar tudo o que ela pediu. O pula-pula, a decoração de unicórnio, até mesmo aquele bolo com glitter comestível que custou uma fortuna. Caminhei até o espelho do salão para verificar se estava tudo em ordem comigo também. O vestido azul marinho que escolhi me deixava bem. Realçava os olhos. Aos 38 anos, ainda me sentia bonita, mesmo depois de tudo o que havia passado. O divórcio não tinha sido fácil, mas ali, vendo minha filha radiante, eu sabia que tinha feito as escolhas certas. Tia Sol, você está linda. A voz da minha vizinha Carmen me tirou dos pensamentos. Ela se aproximou carregando um presente embrulhado em papel brilhante. A festa está um espetáculo. Obrigada, Car. Você não imagina o trabalho que deu. Sorri, mas senti um aperto no peito. Hugo ainda não tinha chegado. Ele havia prometido estar aqui às 3 e já passava das 4. As outras mães começaram a chegar com seus filhos. Dona Lourdes, do apartamento 502, trouxe brigadeiros caseiros. A professora da Clarinha, Andréia, apareceu com um buquê de flores. O salão se encheu de vozes infantis e risos, exatamente como eu havia sonhado. Estava servindo refrigerante quando ouvi Clarinha gritar: "Papai!" Meu coração deu um salto. Virei-me na direção da porta e o vi. Hugo, com aquele sorriso conquistador que um dia me fez apaixonar. Cabelos bem cortados, camisa social impecável. Ele sempre soube se arrumar, mas não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher que não podia ter mais de 25 anos, caminhava com a confiança de quem sabia que todos os olhos estavam sobre ela. Cabelos loiros ondulados, pele bronzeada, salto alto que fazia suas pernas parecerem infinitas. O vestido vermelho abraçava cada curva do seu corpo, como uma segunda pele. Senti o mundo parar. As conversas ao meu redor se tornaram murmúrios abafados. Minha mão tremeu, quase derrubando a jarra de suco que segurava. Clarinha, meu amor. Hugo abriu os braços, e minha filha correu para ele como sempre fazia. Mas seus olhos estavam fixos em mim, com aquele brilho que eu conhecia muito bem. O mesmo brilho de quando conseguia o que queria, quando provava seu ponto. A mulher se aproximou e pude ver melhor seus traços. Bonita de uma forma quase artificial, com unhas perfeitamente feitas e uma bolsa que custava mais do que meu salário de 2 meses. Solange. Hugo se aproximou, ainda segurando Clarinha no colo. Quero apresentar Jade. Jade, esta é a Solange. A maneira como disse meu nome soou como uma apresentação formal, como se fôssemos apenas conhecidos, como se não tivéssemos dividido 15 anos de vida, uma casa, sonhos, como se ela não fosse a mãe da filha que ele carregava nos braços. Prazer. Jade estendeu a mão, e seu sorriso era uma mistura perfeita de polidez e provocação. Hugo me falou muito sobre você. Apertei sua mão, forçando um sorriso. Imagino que sim. Bem-vindos à festa. Consegui manter a compostura, mas por dentro era como se alguém tivesse acendido uma fogueira no meu peito. As outras mães disfarçavam, mas eu sentia seus olhares curiosos, suas sussurradas especulações. Carmen se aproximou discretamente, tocando meu braço em um gesto de apoio silencioso. Hugo depositou Clarinha no chão e ela imediatamente puxou Jade pela mão. Vem ver o pula-pula. Minha mãe alugou só pra mim. Enquanto as duas se afastaram, Hugo ficou parado na minha frente. Aquele sorriso ainda estava lá, mas agora eu conseguia ver através dele. Via a insegurança disfarçada de arrogância, a necessidade desesperada de provar que havia vencidos na vida. Está tudo muito bonito, Sol. Como sempre, você se superou. Sua voz carregava um tom que não consegui decifrar. Havia reconhecimento ali, mas também algo mais sombrio. É o aniversário da nossa filha, Hugo. Claro que me esforcei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele acenou com a cabeça, os olhos percorrendo o salão decorado com tanto carinho. Por um momento,
Pensei ter visto algo parecido com nostalgia em sua expressão, mas logo o sorriso voltou. Aquela máscara que ele usava tão bem. Jade está ansiosa para conhecer melhor a Clarinha. Elas vão se dar muito bem. Cada palavra era uma pequena punhalada. Ele não estava apenas me apresentando sua nova namorada. Estava reivindicando um lugar na vida da nossa filha para ela. Estava redesenhando os limites da nossa família sem me consultar. Mas enquanto o observava, algo dentro de mim começou a se acender. Não era raiva. Não exatamente. Era algo mais profundo, mais poderoso. Era a consciência de que, depois de tudo, eu ainda estava de pé. Eu tinha criado aquela festa. Eu tinha cuidado da nossa filha todos esses meses. Eu tinha reconstruído minha vida tijolo por tijolo. E ele? Ele havia apenas trocado uma mulher por outra. Quem havia perdido mesmo? Os minutos seguintes passaram como se eu estivesse assistindo a tudo de fora do meu próprio corpo. Via Hugo circulando pelo salão com aquela desenvoltura de sempre, cumprimentando as pessoas como se fosse o anfitrião da festa. Jade o acompanhava, grudada no seu braço, sorrindo para todos com aquela expressão estudada de quem ensaiou o momento no espelho. Que situação, não é? A voz da Carmen no meu ouvido me trouxe de volta à realidade. Ela estava ao meu lado, fingindo organizar os docinhos na mesa, mas seus olhos não saíam do casal. Ele tem uma lata mesmo, né? Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos. A festa é da Clarinha, Car. Só isso importa. Mas era mentira. Por mais que tentasse me convencer, cada risada alta da Jade, cada gesto possessivo do Hugo me atingia como um soco, principalmente quando vi minha filha puxando a mão dela, mostrando orgulhosa cada detalhe da decoração que eu havia feito. Olha, tia Jade, minha mãe fez tudo sozinha, até os cupcakes. Jade se abaixou na altura de Clarinha, e pela primeira vez, seu sorriso pareceu genuíno. Sua mãe é muito talentosa mesmo, princesa. Por um instante, nossos olhares se cruzaram. Havia algo ali que não conseguia interpretar. Não era desprezo ou provocação. Era quase respeito? Desculpa interromper. Uma voz masculina me tirou dos pensamentos. Virei-me e me deparei com um homem que não reconheci imediatamente. Alto, cabelos castanhos com alguns fios grisalhos nas têmporas, olhos gentis por trás de óculos de armação discreta. Você deve ser a mãe da aniversariante. Sou Rodrigo, pai da Helena, colega da Clarinha na escola. Ele estendeu a mão, e seu aperto era firme, mas delicado. Peço desculpas pelo atraso. Reunião de trabalho que se estendeu. Solange, respondi, e percebi que era a primeira vez que sorria genuinamente desde que Hugo chegara. A Helena é uma gracinha. Clarinha fala muito dela. Ela também não para de falar da sua filha. Rodrigo olhou ao redor, admirando a decoração. Que festa linda! A Helena estava ansiosa desde ontem. Havia algo na sua presença que me tranquilizava. Talvez fosse a maneira como ele falava, sem pressa, sem segundas intenções aparentes. Ou talvez fosse simplesmente o alívio de conversar com alguém que não sabia da minha história com o Hugo. Posso ajudar em alguma coisa? Sei que organizar festa de criança é trabalhoso. Antes que eu pudesse responder, senti uma mão no meu ombro. Era Hugo. Rodrigo, não é? Nos conhecemos na reunião de pais. Sua voz tinha um tom que eu conhecia bem. Cortês, mas territorial. Isso mesmo. Hugo, certo? Rodrigo cumprimentou-o educadamente, mas percebi que sua postura ficou ligeiramente mais tensa. Exato. Pai da aniversariante também. Hugo enfatizou o também de uma maneira que me fez cerrar os punhos, como se precisasse marcar território, deixar claro que eu não estava disponível para conversar com outros homens. Jade se aproximou nesse momento, entrelaçando seu braço no do Hugo. Amor, a Clarinha está me mostrando as fotos dela bebê. Que criança linda você fizeram. A frase soou estranha, forçada, e a maneira como ela olhou para Rodrigo não passou despercebida. Uma avaliação rápida, quase defensiva. Rodrigo é pai de uma colega da escola, expliquei, tentando aliviar a tensão que se formava no ar. Que bom conhecer amigos da família. Jade sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz de Clarinha gritando do pula-pula. Mãe, vem brincar com a gente. Rodrigo foi o primeiro a se mover. Vocês ficam à vontade. Vou verificar se a Helena não está incomodando. Enquanto ele se afastava, Hugo se inclinou para mim. Amigo novo? É pai de uma aluna, Hugo, nada mais. Claro.
Seu sorriso não alcançou os olhos. Só achei interessante. Você sempre foi muito caseira, solitária. Cada palavra era calculada para me diminuir, para me fazer sentir como se eu fosse incapaz de atrair o interesse de outro homem. Como se eu devesse ser grata por ele ter ficado comigo todos aqueles anos. Mas enquanto ele falava, meus olhos encontraram Rodrigo brincando com as crianças. Ele tinha tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa, entrando no pula-pula para brincar com a filha e os amigos. Clarinha estava rindo, pedindo para ele pular mais alto. Na verdade, disse, voltando minha atenção para Hugo, tenho conhecido pessoas interessantes ultimamente. A vida depois do divórcio tem suas surpresas. Não era verdade. Mal tinha tempo para conhecer alguém entre o trabalho e cuidar da Clarinha. Mas ver a expressão de Hugo mudar, aquela confiança arrogante tremular por um segundo, me deu uma satisfação pequena, mas real. Jade apertou o braço dele, um gesto possessivo que não passou despercebido. Que bom, Sol. Você merece ser feliz. As palavras saíram de sua boca, mas eu podia ver que não eram sinceras. Obrigada, Hugo. Eu também acho que mereço. E pela primeira vez desde que ele chegara, foi ele quem desviou o olhar primeiro. A hora do parabéns se aproximava, e eu me movia pelo salão como um autômato, acendendo as velhinhas do bolo enquanto tentava ignorar a sensação de que todos me observavam. As conversas haviam diminuído de tom desde a chegada de Hugo e Jade, e eu sabia que estava sendo o assunto das conversas sussurradas nos cantos. Sol, precisa de ajuda? Rodrigo apareceu ao meu lado, segurando uma caixa de fósforos. Seus dedos roçaram os meus quando passou a caixa, e senti um calor que não esperava. Obrigada. São muitas velhinhas para uma menina de 7 anos. Sorri, tentando manter o tom leve. Ela pediu uma para cada ano, mais uma para dar sorte. Não foi? Ele estava prestando atenção nos detalhes, algo que Hugo raramente fazia. Exato. Como você, Helena me contou. Disse que a Clarinha queria que o bolo fosse igual ao da Rapunzel, mas sem cabelo comprido. Sua risada era genuína, contagiante. Por um momento, esqueci de tudo. De Hugo, de Jade, das outras mães observando. Era só eu e um homem gentil conversando sobre nossas filhas. Mãe! A voz da Clarinha cortou o momento. Ela correu até mim, o rosto vermelho de tanto brincar. O papai disse que vai cantar parabéns comigo e com a tia Jade. Como se ela fosse da família. Senti o sangue gelar nas veias. Olhei na direção de Hugo, que conversava animadamente com alguns pais. Jade grudada no seu braço como uma extensão dele. Querida, o papai pode cantar parabéns, claro. Mas a tia Jade, eu não quero que ela cante no meu parabéns. Clarinha cruzou os bracinhos, fazendo bico. Ela não é minha mãe. Rodrigo se abaixou na altura dela. Sabe, Helena, às vezes temos pessoas novas nas nossas festas, e está tudo bem. O importante é que quem te ama de verdade está aqui. Sua maneira de falar com minha filha me tocou profundamente. Não estava tentando resolver o problema por mim, apenas oferecendo uma perspectiva gentil. Tio Rodrigo tem razão. Amor, vamos fazer o parabéns e depois você pode brincar mais. Peguei a mão da Clarinha, mas ela estava inquieta. Nesse momento, Jade se aproximou. Tinha ouvido a conversa. Clarinha, posso falar uma coisa? Ela se ajoelhou, ficando na altura da menina. Eu sei que deve ser estranho ter alguém novo na sua festa. Eu não estou aqui para ser sua mãe. Você já tem uma mãe maravilhosa. Seus olhos se voltaram para mim brevemente. Estou aqui porque gosto muito do seu papai. E ele me falou tanto de você que eu queria te conhecer. Foi a primeira vez que Jade me surpreendeu positivamente. Havia sinceridade em suas palavras, uma vulnerabilidade que não esperava. Clarinha a estudou com aquela seriedade que só as crianças têm. Você gosta mesmo do meu papai? Gosto muito. Ele às vezes esquece coisas importantes, tipo aniversário e reunião da escola. Senti meu rosto esquentar. Clarinha estava sendo brutalmente honesta, como só as crianças sabem ser. Jade hesitou. Todo mundo esquece coisas às vezes. Minha mãe nunca esquece. A afirmação da Clarinha foi simples, mas cortou o ar como uma lâmina. Vi Hugo se aproximando, tendo ouvido parte da conversa. Seu rosto estava fechado. Clarinha, que conversa é essa? Não é educado falar assim do papai. Mas é verdade, papai. Você esqueceu minha apresentação na escola, esqueceu de buscar no dentista, esqueceu... Chega! A voz de Hugo saiu mais alta que o necessário, fazendo várias pessoas olharem. Você está sendo mal educada.
O silêncio que se fez no salão foi constrangedor. Clarinha começou a lacrimejar, e eu senti toda a raiva que vinha contendo explodir no meu peito. Hugo, ela é uma criança falando sobre os próprios sentimentos. Ela está inventando coisas, Sol. Você sabe como eu sou dedicado. Dedicado? A palavra saiu da minha boca com mais força do que pretendia. Você faltou 3 consultas médicas dela nos últimos 6 meses. Perdeu a peça de teatro da escola porque tinha compromisso de trabalho. E agora aparece aqui, na festa que eu organizei, querendo bancar o pai do ano? Rodrigo discretamente pegou a mão da Clarinha. Que tal irmos ver se o bolo está pronto? Helena está esperando. Percebi o que ele estava fazendo, protegendo minha filha de presenciar uma discussão feia entre os pais. Assenti gratamente. Hugo esperou eles se afastarem. Não vai fazer um escândalo na festa da nossa filha, vai? Nossa filha? Ri, mas era um riso amargo. Engraçado você usar esse possessivo agora, Hugo. Cadê esse nosso, né? Quando ela tinha febre alta e você estava em reunião, né? Cadê quando ela precisava de ajuda com a lição de casa? Jade tocou o braço dele. Hugo, talvez seja melhor. Não, deixa ele falar. Olhei diretamente nos seus olhos. Deixa ele me explicar como eu estou sendo injusta por cuidar da nossa filha todos os dias, enquanto ele vive a vida nova dele. Por um momento, vi algo que não esperava no rosto de Hugo. Culpa. Mas logo a máscara voltou. Você sempre foi dramática, Sol. Sempre gostou de se fazer de vítima. E ali estava, a Hugo que eu conhecia. O homem que transformava meus sentimentos legítimos em defeitos meus. Mas dessa vez, algo havia mudado dentro de mim. Você sabe o que é dramático, Hugo? Minha voz saiu mais firme do que jamais imaginou que seria capaz. Dramático é aparecer na festa da sua filha com a namorada nova, como se fosse um troféu. Dramático é tentar reescrever a história, fingindo que foi um pai presente. As pessoas ao nosso redor pararam de fingir que não estavam ouvindo. Carmen se aproximou discretamente, pronta para intervir se necessário. Jade parecia cada vez mais desconfortável, seus olhos indo de mim para Hugo, como se estivesse vendo pela primeira vez o homem com quem estava se relacionando. Sol, vamos resolver isso em casa. Não! A palavra explodiu de mim com uma força que me surpreendeu. Não vamos resolver nada em casa porque você não mora mais na minha casa. Você fez sua escolha, lembra? Disse que precisava de um espaço para crescer, que nossa relação estava limitando seu potencial. Vi Hugo dar uma olhada nervosa para Jade, que agora o observava com uma expressão muito diferente da admiração que demonstrava antes. Você falou isso para ela? A voz de Jade era baixa, mas cortante. Jade, não é bem assim. Ah, não é? Eu ri, mas era um riso libertador, não amargo. Então me conta como foi, Hugo. Me conta como você disse que se sentia sufocado por ter uma família. Como você precisava experimentar outras possibilidades antes de se estabelecer definitivamente. Cada palavra que eu falava fazia Jade recuar um passo. Pude ver o exato momento em que ela compreendeu que não era a primeira mulher na vida dele, mas potencialmente apenas a próxima da fila. Hugo, isso é verdade? Sua voz tremia ligeiramente. Amor, as coisas são mais complicadas. Ele tentou pegar a mão dela, mas Jade se esquivou. Complicadas como? Pela primeira vez desde que chegara, Jade não estava sorrindo. Você me disse que o casamento de vocês já estava acabado há muito tempo. Que vocês eram mais como amigos dividindo uma casa. Amigos? Eu senti uma risada subir pela garganta. Hugo, você contou para ela sobre as cartas que você me escrevia? Sobre como disse que me amava na última vez que dormimos juntos? Isso foi há 3 meses, Jade. 3. O rosto de Jade empalideceu. Hugo parecia um animal encurralado, os olhos indo de uma para outra de nós, procurando uma saída. Vocês ainda... Jade não conseguiu terminar a frase. Não, eu disse firmemente. Eu acabei com isso no momento que descobri que ele estava mentindo. Para mim e, aparentemente, para você também. Rodrigo apareceu nesse momento com Clarinha e as outras crianças, mas percebeu imediatamente a tensão no ar. Discretamente, desviou o grupo para a mesa de doces, mantendo as crianças ocupadas e longe do drama adulto. Sol, você está distorcendo tudo. Hugo tentou uma última cartada, aquele tom condescendente que usava quando queria me fazer sentir louca por questionar suas versões dos fatos. Mas algo havia mudado em mim. Talvez fosse ver Jade descobrindo as mentiras que eu já conhecia.
Talvez fosse a presença de Rodrigo, me lembrando que existiam homens que tratavam mulheres com respeito. Ou talvez fosse simplesmente o cansaço de carregar a culpa por um relacionamento que nunca foi só minha responsabilidade. Não, Hugo. Você que distorce, sempre distorceu. Olhei para Jade, que estava visivelmente abalada. Sabe o que ele vai te dizer quando sair daqui? Que eu sou louca, que sou dramática, que invento coisas, que você não deve acreditar em mim porque eu estou com ciúmes. Jade me olhou nos olhos. Por um momento, éramos apenas duas mulheres que haviam sido enganadas pelo mesmo homem. Jade, vamos embora, Hugo disse, tentando pegar o braço dela novamente. Não, sua voz era quase um sussurro, mas firme. Eu preciso pensar. Pensar no quê? Ela está tentando nos separar. E por que ela faria isso, Hugo? Jade finalmente explodiu. Por que uma mulher que nem me conhece inventaria histórias tão específicas? Por que as datas que ela falou coincidem exatamente com o período em que você disse que estavas resolvendo as coisas com ela? Hugo ficou em silêncio. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele não tinha uma resposta pronta, uma explicação convincente, uma maneira de virar o jogo. Papai, a voz pequena da Clarinha cortou a tensão. Ela tinha escapado da vigilância do Rodrigo e estava ali, olhando para o pai com aqueles olhos grandes e confusos. E por que a tia Jade está chorando? Foi só então que percebi que lágrimas escorriam pelo rosto de Jade, manchando sua maquiagem perfeita. Hugo se abaixou na altura da filha, mas eu vi o momento exato em que ele percebeu que havia perdido. Não apenas Jade, mas também qualquer ilusão de que podia continuar manipulando a situação. Clarinha, que tal irmos cantar parabéns? Minha voz saiu surpreendentemente calma. Você é a aniversariante, princesa. Hoje é o seu dia. E pela primeira vez em anos, senti que era realmente o meu dia também. O momento que seguiu foi um dos mais estranhos da minha vida. Jade limpou as lágrimas com as costas da mão, borrou o rímel, mas de alguma forma ficou mais bonita, mais humana. Hugo permaneceu em silêncio, provavelmente calculando como sair daquela situação com o mínimo de dano possível à sua imagem. A Clarinha, disse, me abaixando na altura da minha filha. Que tal chamarmos todo mundo para o parabéns? É a sua festa, princesa. Ela assentiu com entusiasmo, mas seus olhos ainda estavam preocupados. Crianças sentem quando os adultos estão em conflito, mesmo quando tentamos esconder. Pessoal, bati palmas, chamando a atenção de todos. Hora do parabéns. As pessoas se reuniram ao redor da mesa, aliviadas por terem uma atividade para focar que não fosse o drama que acabara de presenciar. Rodrigo apareceu com Helena e as outras crianças, posicionando-se discretamente ao meu lado. Está tudo bem? Ele sussurrou. Agora está, respondi, e percebi que era verdade. Hugo se posicionou do outro lado da mesa, mas Jade permaneceu onde estava, meio afastada do grupo. Nossos olhares se cruzaram por um momento, e ela fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Um pedido de desculpas, talvez, ou um reconhecimento. Parabéns para você. Começamos a cantar, e a voz da Clarinha se destacou entre todas, radiante de felicidade. Quando chegou na parte, o aniversário de quem? Ela gritou, minha, com tanta alegria que todos riram. Ela soprou as velas, todas de uma vez, como havia ensaiado, e fez um pedido silencioso, apertando os olhos com força. O que você pediu, amor? Perguntei, cortando o primeiro pedaço do bolo. Não posso falar, senão não se realiza. Ela sorriu, mas depois sussurrou no meu ouvido. Pedi para ser sempre feliz como sou hoje. Meu coração se apertou. Minha filha, aos 7 anos, já sabia que a felicidade era algo precioso que merecia ser preservado. A festa continuou por mais 1 hora. Hugo tentou algumas vezes se aproximar de mim, mas Rodrigo sempre aparecia com alguma conversa sobre escola ou sobre as crianças, criando um escudo natural e gentil. Não era possessivo como Hugo costumava ser. Era protetor, respeitoso. Jade, para minha surpresa, ajudou a servir o bolo e a organizar os brinquedos. Conversamos brevemente quando nos encontramos na cozinha do salão. Solange, ela começou, hesitante. Eu não sabia. Sobre vocês dois, ele me disse. Eu sei o que ele te disse. Interrompi gentilmente. Ele é muito convincente quando quer. Você não tem raiva de mim? Olhei para ela. Realmente olhei. Era jovem. Sim, mas havia inteligência em seus olhos. E agora, vulnerabilidade também. Raiva? Não.
Você também foi enganada. Parei de arrumar os pratos por um momento. Posso te dar um conselho? Presta atenção em como ele fala das outras mulheres da vida dele. Se ele desrespeita a mãe do filho dele, como vai te tratar quando você não for mais novidade? Ela assentiu lentamente, absorvendo as palavras. Quando chegou a hora de Hugo ir embora, sem Jade, que decidiu ficar para ajudar a limpar, ele tentou uma última jogada. Queria levar Clarinha para passar o fim de semana com ele. Papa, posso falar com você? Clarinha o puxou para um canto. Fingi não estar prestando atenção, mas ouvi cada palavra. Você magoou a mamãe hoje. Filha, as coisas entre adultos são complicadas. Não são não. A Helena me explicou. O papai dela também saiu de casa, mas ele nunca fez a mãe dela chorar em festa. Minha filha de 7 anos estava dando lições de decência para um homem de 40. Clarinha, eu te amo, papai, mas não quero ir com você hoje. Quero ficar com a mamãe. Vi Hugo fechar os olhos, finalmente entendendo o que havia perdido. Não era só a mim, era o respeito da própria filha. Ele se despediu sem muito alarde e saiu sozinho. Depois que todos foram embora, ficamos só eu, Clarinha, Rodrigo, Helena e, surpreendentemente, Jade, terminando de limpar o salão. Obrigada, disse para Jade quando ela estava de saída. Obrigada a você, por me abrir os olhos. Ela se virou para ir embora, mas voltou. Solange? Você é muito mais forte do que ele jamais mereceu. Quando finalmente ficamos sozinhas, eu e Clarinha nos sentamos no sofá do salão vazio, cercadas por balões murchos e restos de papel de presente. Mãe, foi a melhor festa da minha vida, ela disse, aninhando-se no meu colo. Mesmo com toda aquela confusão, não teve confusão, teve verdade. Minha filha sábia me olhou com aqueles olhos que enxergavam mais do que deveria. E verdade às vezes machuca, mas depois a gente fica melhor. Rodrigo apareceu na porta com Helena. Esqueceram isso, disse, entregando a boneca favorita da Clarinha. Tio Rodrigo, Clarinha saltou do meu colo. Você pode vir na minha próxima festa? Ele olhou para mim, esperando permissão. Se sua mãe deixar? Claro que pode, respondi. E senti que estava tomando a primeira decisão realmente livre que havia tomado em muito tempo. Quando eles saíram, Rodrigo tocou meu braço delicadamente. Se precisar de alguma coisa... Obrigada, de verdade. Sozinha com Clarinha, olhei ao redor do salão. A festa havia acabado, mas eu sentia que algo novo estava começando. Pela primeira vez em anos, não tinha medo do que vinha pela frente. Mãe, Clarinha disse, já sonolenta. Agora você pode me contar qual foi o seu pedido quando você soprou as velas comigo? Sorri, beijando o topo da sua cabeça. Pedi para ter coragem de ser feliz. E vai ter? Já estou tendo, Mad Princesa. Já estou tendo. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.